Pode falar, fica à vontade, Mauro. Ele certamente não teve coragem de me citar na mensagem, mas ele está falando de mim, porque eu falei que quem não acredita no time, quando precisa de uma vitória, é um torcedor modinha. E continuo pensando assim, porque ontem, se por acaso o Flamengo faz um gol e se classifica, né? Peñarol também não fez nenhum grande jogo ontem, não. Muito bem no Maracanã. Ontem foi um time até, eu achei muito, até covardado. Com toda aquela torcida, toda aquela atmosfera, jogou fechado, agarrado no 0-0. E o Respeitou Flamengo até foi. demais o Flamengo, né, Mauro? Exato, eu não achei que o Peñarol fez um bom jogo ontem. E isso independe, meu amigo, do resultado. Você que mandou a mensagem. O torcedor de verdade, ele acredita até o final. Até o final. E se a coisa vai mal, ele vai criticar, vai protestar, vai reclamar. Mas ele não joga a toalha antes. O Modinha joga a toalha antes. Porque o Modinha acha o seguinte: se não for tudo perfeito. E o detalhe, o Modinha, ele pensa numa situação imaginária. Que ele acha, por exemplo, que em 2019 o Flamengo atropelava todo mundo. Ele não lembra do Emelec. Ele não lembra do gol que o Galvão narrou. Gabigol tá pedindo. Como é que estava aquilo lá? O Flamengo custou a vencer o jogo no Rio de Janeiro contra o Inter, do Odair Helma, fechadaço. O Bruno Henrique faz 2 gols no final. Aí o Inter depois tem uma grande chance e perde o gol. E aí o Inter faz 1-0 em Porto Alegre, depois que o Flamengo tinha perdido oportunidades, e fica aquele 1-0. Aquele 1-0. Se o Inter faz 2-0, é pênalti. E o Inter estava em cima do Flamengo. Aí surge o gol. O desarme do Arrascaeta, que hoje se arrasta, né? Ele tira a bola do Wendel, e aí aciona o Bruno Henrique serve o Gabriel faz o gol, e o Flamengo empata o jogo ali e se classifica. Mas teve uma angustiazinha ali. Contra o Grêmio, não. O Flamengo dominou completamente em Porto Alegre e massacrou. E a final contra o River foi aquele jogo épico. Não tem moleza, amigo. Não teve moleza. E mais, com a Abel Braga, o Flamengo se classifica nesse estádio onde jogou ontem, num 0-0. O empate era do Flamengo, era fase de grupos. A vitória do Peñarol eliminaria o Flamengo, não teria Jorge Jesus, não teria Libertadores, nada, se o Peñarol vencesse aquele jogo. Aliás, é curioso isso, né? Embora o Flamengo nunca tenha feito um gol no Peñarol, na sua história existe essa importante classificação sem gols, porque foi o que viabilizou aquele título histórico de 19. Se toma um gol naquele jogo, era eliminado na fase de grupos e ir para a Copa Sul-Americana, 2019. As pessoas não lembram. Agora, o comportamento do torcedor é esse. O torcedor de verdade, essa é a minha concepção. Foi como eu aprendi, né? Ele acredita até o final. Ele tem espírito crítico, ele entende que está ruim, ele pode não gostar do técnico e tudo, mas ele acredita. Ele leva a fé. Agora o Modinha não. Ah, não vai dar. Já apostei no outro time, não sei o quê. Isso não é torcedor para mim, isso é o E Modinha. esse cara que apostou no outro time, que falou na live de segunda-feira, perdeu, né? Foi empate. Perdeu. Perdeu ainda. Perdeu uma grana. Mas depois você perdeu, quer dizer, foi bobo. Então é isso. Essa opinião minha, as minhas opiniões não são pautadas por resultados. Minhas opiniões são minhas opiniões. Eu não fico mudando de ideia em função de resultado. Ontem mesmo, estava comentando, o trabalho do Tite é ruim. Eu acho o trabalho do Tite razoável, eu continuo achando. Por quê? Vamos lá. Copa do Brasil, a campanha é ruim? É ótima. Eliminou o Palmeiras, teve um jogo muito ruim em São Paulo, no primeiro tempo especialmente, mas venceu muito bem o Palmeiras, 2-0. Ninguém lembra mais que o comentário no dia seguinte daquele 2-0, do dia 31 de julho, era: o Flamengo tinha que vencer de 4, foi muito superior. E foi mesmo, contra o Palmeiras, não é qualquer adversário. Eliminou o Bahia com muita segurança. Fez um jogo bem estratégico lá na Bahia. É Copa, gente. Aí você quer, no campo do adversário, ganhar de 5-0. Não é assim. E no Maracanã ganhou sem sustos. Então passou bem pelo Bahia. Já perdendo Pedro, já com desfalques importantes, passou bem pelo Bahia. Então a campanha na Copa do Brasil ela é uma boa campanha. No Brasileiro, ela é aquém, muito aquém. Mas ela é péssima. Péssima do Atlético Mineiro, com o elenco também muito caro, lá no meio da tabela. O Flamengo faz uma campanha razoável, mediana. O Flamengo é mediano, quarto lugar ali. Tá 11 pontos do líder com um jogo a menos. Se vencer, fica 8. É muita coisa. Claro que é muita coisa. É ruim para o Flamengo, mas do ponto de vista da análise, na minha análise, é uma campanha mediana. Ela razoável. Boa seria brigando pela liderança. E excelente, muito boa, seria na liderança com folga. Que estava na liderança contra o São Paulo no jogo entre as 2 partidas contra o Palmeiras pela Copa do Brasil e foi ao Morumbi com o time reserva. E perdeu. E eu reclamei pra caramba daquilo, critiquei muito. Muita gente não ligou. Não, mas tem o Palmeiras aí. Dane-se a Copa do Brasil. Era líder com um jogo a menos e foi com o time reserva perder para o São Paulo. Fosse completo, talvez a história fosse outra. Tá? E na Libertadores, aí sim, a campanha foi pífia. Foi a pergunta que eu fiz ontem para o técnico. A pergunta que eu fiz para o técnico ontem foi exatamente essa. Eu enumerei as derrotas, o tempo com desvantagem no placar contra o Peñarol e não consegui fazer um mísero gol, jogando dentro do campo do adversário boa parte do tempo, e como ele avaliava o trabalho dele, da comissão técnica dele nessa patética participação na Copa Libertadores da América. Ele não respondeu.
Então, na média, para mim, é um trabalho razoável. Bom numa competição, médio na outra, péssimo na outra. Ah, mas você criticou o Renato. O Renato terminou o trabalho dele. Se o Tite ganhar a Copa do Brasil e ficar na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores, o trabalho dele ao final do ano será o quê? Razoável, na minha opinião. Porque se ele ganhar a Copa do Brasil, ele vai ter que eliminar o Corinthians e derrotar na final o Atlético ou o Vasco. Ele terá que fazer bons jogos, correto? Não vai ganhar assim por osmose. E aí você vai ter um título superando importantes adversários, já superou dois, o Bahia, que é hoje um time de muito investimento, e o Palmeiras, que é o bicampeão brasileiro, talvez seja até tri, né? Tá aí na briga, com boas chances. Ficando numa boa colocação no campeonato ali, terceiro, quarto, ali indo para a fase de grupos pelo brasileiro, independentemente de Copa do Brasil. E mais esse papelão na Libertadores, vai ser uma temporada razoável. Agora, não dá para comparar a avaliação que você faz do trabalho de um que já terminou com o outro que está em curso. Se o Flamengo amanhã for eliminado do brasileiro, não ficar nem, se o Flamengo só ficar na fase de grupos da Libertadores e perder a Copa do Brasil, será um trabalho ruim. Aí será um trabalho ruim. Agora, eu como professor, entre aspas, não vou dar nota antes do aluno entregar a prova, né? E antes de corrigir. E são 3 matérias. Uma já tomou bomba. Na outra está na média. E na outra está com uma nota boa. Então, ele vai para a recuperação, se for um aluno, com um desempenho mediano. Isso é o ponto. Agora, quem terminou o trabalho, já terminou. E tem uma outra coisa. Você pode detestar o trabalho do Tite, pode achar o Tite um péssimo treinador, mas isso não significa que outros técnicos que passaram pelo clube sejam bons. Tem gente revivendo o fantasma Renato Portaluppi. Gente, essas pessoas não veem o jogo do Grêmio. Nem contra o Flamengo viram. Vocês viram o que é o time do Grêmio contra aqueles garotos do Flamengo? Que se não fosse o fraco goleiro Matheus Cunha, o Flamengo poderia ter vencido em Porto Alegre. Perdeu agora pro Criciúma. Vejam os jogos do Grêmio. Os jogos Parece do que a Grêmio. torcida, Mauro, parece que a torcida se contenta com o menos pior. Ah, aquele era menos pior. Tipo assim, Não, isso não existe. O Flamengo tem que ter o melhor possível, gente. O melhor possível. O Flamengo tem que ter o melhor possível. E quando o Tite foi procurado, o Tite vinha como ex-técnico da seleção, que tinha feito um grande trabalho antes de assumir a seleção. Então era uma contratação que fazia sentido. Agora, a questão que eu acho é o seguinte: contrata, bota lá e vê o que acontece. Não tem acompanhamento, cobrança, diálogo, sabe, questionamentos. Ao longo da temporada, ajustar os ponteiros, cobrar do técnico, questionar. E mais, essa opção de priorizar a Copa do Brasil em relação ao Campeonato Brasileiro não é do Tite, é da diretoria. E o Tite também tem culpa porque ele aceita, ele compõe. Ele não tem coragem de falar: não, eu não vou fazer isso. Vocês querem que eu ponha um time reserva contra o São Paulo? Digamos que alguém tenha dito para ele, tá? Ou tenha insinuado. Por conta da Copa do Brasil? Não, de jeito nenhum. O Campeonato Brasileiro é o mais importante. Nós vamos lutar contra. E o Flamengo estava em vantagem 2-0. Dava para jogar completo contra o São Paulo e tentar um time que fosse competitivo para defender essa vantagem. Para jogar daquele jeito, gente, que jogou, podia jogar com o time reserva. Ia sofrer do mesmo jeito. Ou não foi? Porra, não jogou nada contra o Palmeiras no segundo jogo. O primeiro tempo foi um horror. Então, estratégia totalmente equivocada. E ele compõe, ele erra porque compõe. Agora, isso que você falou, não, isso é perfeito. O cara fica procurando o menos ruim. Ah, eu acho que aquele não foi tão ruim quanto esse. Não serve também. Porque o Flamengo não tem que ter esse aluno da nota 6. O Flamengo tem que ter o aluno da nota 10. Não dá para ter o 10? Seria o quê? Um técnico Klopp, Guardiola, Ancelotti? Então, que seja um técnico nota 8, 8,5. Que passe com sobras de ano. E não esse que passa raspando em recuperação. Ou que seja reprovado. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.